Capítulo 225, Despertar. Reino de Grifon, a masmorra subterrânea de Tiris. Por favor, me diga que você encontrou tempo para ir e verificar a anomalia desta vez. Leigain estava queimando de curiosidade. Sim, eu fiz. Tiris assentiu sem tirar os olhos dos registros dos arquivos dos últimos 10 anos. Ela estava investigando aqueles que tinham acesso aos restos da loucura de Artan, na esperança de encontrar uma pista sobre o cérebro por trás da ameaça de abominação. Não foi nada de especial. Era um híbrido masculino da abominação humana, exatamente como sentimos pela primeira vez. A única coisa estranha é que ele passou por uma tribulação semelhante à nossa. O segundo teste foi sobre autocontrole, como bestas evoluindo. O que aconteceu então? Leigain estava ansioso para ouvir a história toda. Eu não sei. Ela deu de ombros. Eu saí enquanto ele estava no meio de uma elaborada tentativa de suicídio. Ele escolheu trocar sua vida para resgatar alguém da morte. Não tenho tempo a perder com as pequenas coisas. Ele falhou na tribulação ou conseguiu salvar seu amigo. De qualquer maneira, ele está morto agora. O quê? Leigain pulou de surpresa. O impacto combinado de suas 4 garras no chão enviou um pequeno tremor através do castelo do Império Gorgon. Seus habitantes entraram em pânico, pois castelos flutuantes não deveriam ser afetados por terremotos. Tiris, velho amigo, depois de ouvir suas palavras, estou quase tentado a governar um país pela primeira vez em minha longa vida. Parece que entre guerras civis, pragas, deuses da morte e a disputa interna entre os nobres e os coroas, sua vida deve ser realmente emocionante. Caso contrário, como diabos você poderia evitar a existência de uma nova forma de vida que já passou por 2 tribulações em um período tão curto de tempo? E se ele sobrevivesse? E se ele não fosse material do guardião, mas algo completamente diferente? Pouquíssimos seres conseguem passar pela segunda tribulação. Conseguir segurar seus próprios desejos é uma das coisas mais difíceis de fazer. Poderíamos provavelmente ter um ser que poderia ficar do lado das abominações e perturbar permanentemente o equilíbrio em nossas mãos. Se a anomalia ainda está viva, devemos absolutamente vigiar suas próximas tribulações para entender o que diabos está acontecendo. Um guardião humano já seria uma notícia chocante o suficiente, muito menos um híbrido. Tiris congelou por um segundo. Além de suas piadas estúpidas, as palavras de Leigain sempre tiveram grande significado. Talvez você esteja certo, ela respondeu, tentando esconder seu erro. Eu me lembro que ele usava um uniforme da Academia Grifon branco. Vou mandar alguém para ficar de olho nele. Caso seus medos se tornem realidade, podemos eliminá-lo antes que ele se torne muito perigoso. Durante os dias seguintes, a vida foi agitada para a maioria dos escalões superiores do Reino Grifon. Inúmeros batedores foram enviados ao Deserto do Sangue para procurar o paradeiro de Balcor. Matá-lo era a maneira mais segura de impedir que o próximo ataque acontecesse. Os alquimistas da Associação dos Magos estavam tendo dificuldade em estudar as toxinas extraídas dos mortos-vivos. A cada ano que passa, o Deus da Morte os torna mais complexos e difíceis de limpar. Se não o acompanhassem, seus antídotos se tornariam inúteis. Dessa vez, os curandeiros haviam coletado um grande número de amostras de tecido dos mortos-vivos capturados. Isso lhes permitiu descobrir os fragmentos de abominação misturados com a carne, causando alvoroço no campo da pesquisa. Até aquele momento, as abominações eram simplesmente consideradas outra espécie de monstro, uma evolução distorcida de bestas mágicas. No entanto, graças ao esforço de Balcor para estabilizá-los e à experiência de 10 anos dos curandeiros reais na preservação das amostras, os cientistas humanos conseguiram obter uma compreensão mais profunda de sua natureza. Pesquisar abominações tornou-se a principal prioridade. Ajudaria os guardiões a criar novas matrizes defensivas capazes de enfraquecer, se não matar, os escravos de Balcor. Os 4 restantes das 6 grandes academias precisavam desesperadamente de funcionários. Entre os feridos, os mortos e os que se demitiram para procurar um emprego menos perigoso, como caçar dragões ou desarmar bombas explosivas, havia muitas classes sem assistência.
A sombra de Balcor tornava o serviço de professor em uma academia menos uma posição de prestígio e mais como uma sentença de morte. Entre os diretores, Linjus havia conseguido a ponta curta do bastão novamente. Ele não apenas precisou encontrar magos confiáveis para substituir os professores que perdeu durante o ataque, mas foi constantemente incomodado pelos outros diretores. Seu plano salvou suas academias, suas carreiras e, o mais importante, suas vidas. Eles não o viam mais como um pirralho jovem e arrogante que se tornara o diretor mais jovem de todos os tempos, porque ele era o novo projeto de estimação da rainha. Eles finalmente reconheceram seu valor e o brilho de sua mente. Eles estavam dispostos a deixar de lado seu orgulho, juntamente com os costumes antigos, muitas vezes pedindo conselhos a Linjus sobre quem contratar e como mudar suas academias para melhor. Ele ficou muito lisonjeado com todas as atenções deles, mas foi forçado a passar metade do tempo cuidando das academias, em vez da própria. No entanto, Linjus só podia sorrir e suportar, sabia que era uma oportunidade única na vida. Se ele conseguisse obter sua confiança e cooperação, o sistema da academia poderia finalmente ser mudado para sempre. Uma vez que o conselho dos diretores tomou uma decisão, os nobres só puderam cumprir. Resolveria um dos assuntos mais prementes que atormentavam o reino por anos. Claro, ainda levaria décadas para resolver todos os detalhes e conquistar o suficiente das antigas famílias nobres para impedir que outras sabotagens acontecessem, mas ainda assim seria um grande começo. Casa Ernas, 5 dias após o ataque, a condição de Lith estava melhorando a cada dia. A febre se foi, graças aos cuidados constantes que ele recebeu de ambas as famílias e de Solus, seu corpo encolhido estava lentamente voltando ao normal. No entanto, ele ainda parecia um homem velho e não dava sinal de que acordaria tão cedo. Girne provou ser uma anfitriã incrível, fornecendo à família de Lith os melhores quartos e tudo o que eles precisavam. Ela demorou um pouco, mostrando-os pela casa aos poucos e contando a história. Glória passou muito tempo com Renaitista, já que elas a ajudavam a cuidar de Lith ou a obrigavam a fazer uma pausa e descansar enquanto Elina e Fria a ajudavam. Quando Lith recuperou os sentidos à tarde, ele já sabia do seu fracasso. Sua última lembrança antes de desmaiar era do núcleo ainda rachado de protetor. Mesmo queimar sua força vital não foi suficiente para reparar danos tão extensos, não com seu próprio núcleo já funcionando com fumaça e seu corpo à beira do colapso. No entanto, ele teve que perguntar. Solus, protetor. Sim, ele se foi. Ela respondeu, evitando cuidadosamente mentir para ele. Sinto muito por sua perda. Ela chorou lembrando as palavras de despedida de protetor. Ela teve que encontrar uma maneira de passá-los para Lith. Eu sabia. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu tente, sempre falho quando realmente importa. Lágrimas corriam por suas bochechas. Eram o primeiro sinal de vida em mais de 5 dias. Lith, você está acordado? Normalmente, ele ficaria surpreso ao ouvir a voz de Glória, mas agora ele estava cansado demais para se importar. Sua mente continuou repetindo os últimos momentos da vida de protetor. A dor o dominou novamente, fazendo sentir como se seu coração estivesse se apertando em um vício. Lith não conseguiu reconhecer sua própria voz. Era rouca e fraca, como um silvo. Ele tentou se levantar, mas seus braços estavam fracos demais para a tarefa. A tentativa quase o fez desmaiar de esforço excessivo. Lith respirou fundo, mas mesmo assim era demais para sua condição atual. Ele sentiu seus pulmões queimar e tossiu incontrolavelmente. Ele ouviu os passos de alguém fugindo e sentiu alguém ajudando-o a deitar-se confortavelmente. Lith reconheceu o perfume de Tista assim que ela se aproximou. Não se esforce, irmãozinho. Sua condição está melhorando a cada dia, mas você precisa descansar. Papai estará aqui em breve. Lith ficou triste demais para perguntar por que Glória estava em sua casa ou o que havia acontecido com ele. A única coisa em que ele conseguia pensar era encontrar uma maneira de fazer a dor parar. Desde seu renascimento, ele se certificara de manter todos e tudo sob seu controle.
Ele sabia que não seria capaz de suportar o que havia acontecido com Caro novamente. Sua inesgotável fome de poder havia começado como uma maneira de escapar da loucura que seu ciclo de morte e renascimento representava. Com o tempo, o amor que ele desenvolveu por sua família transformou em uma maneira de criar um pequeno ecossistema em que ele era Deus e todos aqueles com quem ele se importava estavam seguros. Primeiro, ele cuidou da fome, depois curou Tista e se livrou de todas as ameaças que um novo mundo representava para sua família. Bestas mágicas, criminosos procurados, abominações, ele cuidara de todos, permanentemente. Com todo sucesso, Lee tinha ficado mais confiante em seu plano até conseguir se assegurar de que, desde que seguisse esse padrão, tudo ficaria bem. A morte de Protetor esmagará essa ilusão, destruindo as crenças nas quais ele baseara toda a sua existência até aquele momento. Ele continuou chorando, não apenas por Protetor, mas também por si mesmo. Se alguém tão forte como Rima morreu tão facilmente, não há como eu manter minha família em segurança. Eles são todos tão fracos. É apenas uma questão de tempo até eu perder todos eles. Qual é o sentido de me esforçar tanto se eu estou destinado a falhar? Não importa o que eu faça, só posso atrasar o inevitável. Seu constante choro e soluço foram interrompidos apenas pela tosse. Haas chegou ao lado da cama, segurando-o contra o peito para acalmá-lo. Dói tanto? Você quer algum remédio para a dor? Por favor, fale comigo. Diga-me o que há de errado. Ele estava segurando as lágrimas. Haas nunca tinha visto Lee tão fraco, tanto física quanto mentalmente. Ele temia que sua condição pudesse ser ainda mais grave do que parecia, mas ele não sabia o que fazer. Foi a primeira vez que seu filho precisou de sua ajuda, mas Haas se sentiu completamente inútil. A única coisa que ele podia fazer era permanecer forte na frente dele. Ele não queria se juntar à lista das preocupações de Lee. Não é o meu corpo que dói, pai. É a perda. Meu único amigo de verdade morreu hoje. Glória sentiu-se magoada com essas palavras, mas ficou calada. O relacionamento de Lee com o monstro evoluído parecia profundo e ele estava claramente confuso, acreditando que ainda era o segundo dia do ataque. Antes que seu cérebro pudesse perceber o que estava fazendo, Lee deixou tudo sair. Contando a Haas sobre como ele e Protetor haviam lutado quando ele ainda tinha 4 anos, como eles se tornaram amigos quando ele tinha 8 anos, depois que ele matou Gerda, e como a partir daquele momento eles passaram mais e mais tempo juntos. Ele contou a ele como o Protetor o havia ensinado a ser um caçador melhor, sobre todas as criaturas que eles haviam lutado juntos para manter os bosques de Traven e suas famílias em segurança até Lee se juntar à academia. Mesmo que ele conseguisse deixar solos e os despertos fora de sua história, todas as lembranças que ele compartilhava pioraram a dor. Lee adivinhou tudo o que tinha feito com o Protector. Quando nos conhecemos, pensei em transformá-lo em pelo quente para o inverno. Depois que ele tentou se tornar meu amigo, eu o menosprezei, apenas considerando como um meio para um fim. Explorei sua gentileza de trazer comida para nossa mesa e manter nossa família segura. Quando eu entendi que ele era muito mais do que uma ferramenta, nunca lhe disse o quanto ele era importante para mim. Quão precioso era ter alguém com quem eu pudesse compartilhar meu fardo, alguém com quem eu pudesse falar sobre todas as coisas que eu tinha que manter segredo de você e da mãe para impedir que você se preocupe. Agora é tarde demais. Eu falhei com ele na única vez que ele precisava de mim e agora ele está morto. É tudo minha culpa. Ele não teria deixado a floresta de Traven se eu não falasse sobre a academia. Ele não teria morrido se eu não fosse fraco demais para salvá-lo. Ele nunca saberá como sinto muito por todas as coisas ruins que pensei sobre ele, nem como conhecê-lo mudou minha vida. Tudo isso aconteceu por causa de minha fraqueza e covardia. Eu deveria ter morrido. Lee era incapaz de aceitar que algumas coisas eram inevitáveis, que a vida não era um jogo em que ele pudesse salvar e carregar até obter o resultado desejado. Ele precisava de alguém para culpar, e sua primeira escolha foi ele mesmo. Todos os que estavam na sala ficaram chocados até os ossos.
Os eventos que Lit considerou boas lembranças foram o pior pesadelo dos pais. Ele confessou sinceramente como havia colocado sua vida em risco uma e outra vez, revelando que a riqueza de sua família era construída sobre uma pilha de mentiras e ossos. Capítulo 226 – Culpa. Raz estava bravo com a ideia da vida dupla de seu filho fora de sua família, fazendo coisas que nenhuma criança deveria sequer tentar fazer. O que mais o irritou não foram todas as mentiras que Lit havia lhe contado. Raz já estava muito além desse ponto, mas como ele falou sobre lutar até a morte como se fosse perfeitamente normal. Ele respirou fundo para se controlar de vez em quando. Seu filho precisava desabafar a dor que o comia por dentro. Raz sempre poderia repreendi-lo mais tarde. Infelizmente, Tista não era tão forte quanto seu pai. Ela começou a chorar junto com Lit, precisando da ajuda de Gloria para poder ficar de pé. Por que você fez todas essas coisas? Ela deixou escapar. Eu teria morrido de fome do que permitir que você corra tantos riscos. Algumas refeições e algumas moedas extras nunca valerão a sua vida. E se algo lhe acontecesse? Tista apenas falou por preocupação. A revelação fora chocante demais para ela aceitar silenciosamente. No entanto, aos ouvidos de Lit, suas palavras soaram ingratas, como se ela estivesse cuspindo em todos os sacrifícios que ele fizera e a ajuda que Protetor havia lhe dado. Por que você pergunta? Ele já estava acostumado com a tosse, manteve a voz baixa e sibilando para que não o interrompesse novamente. Não agora que ele encontrou outra pessoa para culpar. Você já se esqueceu do frio. De como estava doente como a nossa casa era fria durante o inverno. Estávamos com tanta fome que Opal e Trion roubavam ovos do galinheiro e leite do estábulo sempre que podiam. Rena só pegou da despensa o que ela precisava para evitar desmaiar de fome. Nossos pais sabiam disso e eles só podiam fingir que estava tudo bem, mas não estava. Por que você acha que Opal estava sempre nos pegando? Alguém teve que fazer alguma coisa. Aconteceu de ser eu. Se não fosse pelo Protetor, todos nós nem estaríamos aqui. Como se atreve a lamentar-se retrospectivamente, agora que está saudável e bem alimentada? Você deveria estar me agradecendo e sofrendo por ele. Pare de ser um bebê e cresça. Caramba! Tudo na vida tem um preço. O único motivo para você se permitir ser tão ingênuo e despreocupado é porque os outros sempre o pagaram em seu lugar. Se eu morresse naquela época, então restaria mais comida para o resto de vocês. Era uma situação em que todos ganhavam. Lita estava com tanta raiva que ele conseguiu se levantar e abrir os olhos, olhando para Tista com ódio. Gloria teve que abraçá-la com força para mantê-la calma. Tista nunca tinha visto Lit zangado com ela, nem nunca havia testemunhado o olhar furioso que ele usava nos outros. Ela sempre foi a princesa de seu irmão. A maneira como ele estava falando e agindo em relação a ela estava rasgando o coração de Tista em pedaços. Raz cutucou a testa com delicadeza o suficiente para que Lit mal notasse o golpe. Considere-se um tapa, jovem, e ele disse com um tom triste, mas firme. Sinto muito por tudo o que você passou. Devo ter sido um pai horrível para fazer você sentir a necessidade de sacrificar sua infância para nos dar uma vida melhor. Nunca serei capaz de me perdoar por isso. É o dever de um pai cuidar de seus filhos, e não o contrário. Ele limpou uma lágrima silenciosa de sua própria bochecha, cutucando a testa de Lit novamente. No entanto, o que você acabou de dizer à sua irmã foi cruel. Os deuses sabem apenas se ela ainda estaria viva sem todo o cuidado que você lhe deu. Não há ninguém na família que tenha negligenciado seus esforços, especialmente Tista. Você sempre foi o herói dela. O que ela estava tentando dizer é que você não pode nos pedir para aceitá-lo arriscando sua vida assim. Sim, nossa vida era dura, mas pelo menos nós tínhamos um ao outro. Você não teve que se esforçar até agora, não valeu a pena. Eu não tive escolha, Lit repreendeu. Alguém tinha que fazer alguma coisa, não? Você teve uma escolha, outra cutucada. Você poderia apenas seguir a liderança de seus irmãos, ajudando na fazenda. Era nosso dever como pais encontrar uma solução, não a sua. Você escolheu brincar de Deus.
Não sei se você fez isso porque é incrivelmente inteligente ou arrogante, mas mentir para sua família e correr tantos riscos foi a decisão errada. Mesmo que você tenha feito pelas razões certas, isso não muda nada. Deuses, eu sou tão estúpido. Haas beliscou o próprio nariz, fechando os olhos para conter a culpa que estava assolando seu coração. Quando vimos aquele imenso bico pelado na mansão do Conde Lark, entendemos que você estava escondendo muitas coisas de nós. Optamos por manter os olhos fechados porque estávamos tão orgulhosos de suas realizações que temíamos que nossa interferência pudesse arruinar seu futuro. Se você quer culpar alguém, me culpe. Ver o pai desesperado e a irmã chorando era demais para Lith. Mesmo triste, ele sabia que Haas estava certo. Eles nunca pediram nada a ele além de ser uma criança feliz e saudável. Tinha sido sua decisão ir caçar, assim como sua decisão de proteger sua família por conta própria. Ele conhecia os riscos e optou por ignorá-los várias vezes. Até a morte de Protetor, sua magia o deixara confiante demais. Não havia ninguém para culpar além de si mesmo. Lith de repente se sentiu como uma criança fazendo birra. Sua raiva desapareceu e com ela a força que lhe restava. A cabeça dele caiu nas almofadas com os olhos fechados novamente. Você está certo, desculpe, foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Haas se recuperou rapidamente, cutucando novamente. Não ouse começar a se culpar, meu jovem. Haas segurou sua mão, deixando Lith notar pela primeira vez como estava murcha. Não é sua culpa se Protetor morreu. Pelo que você me disse, ele era um animal corajoso e inteligente. Ele não era seu brinquedo ou seu fantoche. Ninguém o forçou a fazer nada. Ele conhecia os riscos e decidiu ajudar sua academia de qualquer maneira, porque ele se importava com você. Ele se sacrificou para deixar você e todas as outras crianças sobreviverem. Se há alguém choramingando em retrospectiva aqui, é você. Lith, você tem todo o direito de chorar e lamentar, mas não tente infligir dor às pessoas próximas apenas para aliviar sua frustração. Lith sentiu-se profundamente envergonhado por sua explosão. Matar artista e expor seu passado compartilhado com Protetor tinha sido infantil. No entanto, ele se sentiu melhor por isso. Agora ele não era o único que sabia da alma gentil e do valor de Protetor. Os últimos dias ajudaram Kila a entender seus sentimentos. Ao contrário de Ploria, ela estava com muito medo de passar tanto tempo com a família de Lith. Sua mãe e irmãs eram tão bonitas que até o pensamento de serem comparadas a elas a fez querer desaparecer. Além disso, enquanto seu coração estava tomado pelo medo pela condição de Lith, Kila não suportava vê-lo em um estado tão ruim. Depois que ele acordou, as coisas ficaram ainda piores. Não foi apenas o seu corpo que foi ferido, mas também o seu espírito. Kila nunca tinha visto Lith chorar ou lamentar antes. Até aquele momento, ela o considerava inabalável, sempre confiante, capaz de ir contra todas as probabilidades e sair vitorioso. Agora ele estava reduzido a uma sombra de si mesmo, esperando sua morte. Ela se sentiu mal e superficial por pensar em tais coisas, mas não conseguiu se conter. Kila percebeu que, por causa de sua indecisão, o relacionamento deles nunca se tornara algo mais do que uma simples amizade. Lith não tinha motivos para deixá-la entrar em sua vida e ela sempre teve muito medo de rejeição para se aproximar dele. Depois que Ploria o convidou para sair, eles ficaram ainda mais distantes. Kila sabia que seus sentimentos por ele estavam murchando a cada dia. De certa forma, ela se sentiu aliviada. Ela e Ploria eram irmãs agora. Seria terrível forçar o resto da família a escolher um lado entre os dois por causa do que ela agora entendia que sempre foi amor de cachorrinho. Uriel também não estava indo bem. Depois de voltar para casa, ele esperava que a alegria de sua sobrevivência fosse suficiente para convencer seu pai a mudar os planos para o futuro. Por favor, pai. Vamos cancelar o casamento com Libea. Ela é realmente uma mulher jovem e bonita, mas além disso, não temos nada em comum. Ela despreza plebeus, não tem interesse em magia e se preocupa mais em parecer bonita do que a prosperidade de nossas terras. Não posso passar o resto da minha vida com uma pessoa tão superficial.
Velandeiro suspirou. Ele entendeu muito bem a situação de seu filho. Era o mesmo que ele havia encontrado quase 25 anos atrás. Uriel, eu sei que, depois do que você passou, você sente a necessidade de fazer mudanças em sua vida, mas eu preciso que você enfrente a realidade. Esse casamento foi organizado há mais de 10 anos. Você deu sua aprovação e renovou seu voto antes de partir. Cancelar o acordo significaria perder muito a cara da nossa família. Quem confiaria em alguém que não mantém sua palavra em assuntos tão importantes? Sem mencionar que isso atrasaria nossos planos de expansão em pelo menos uma geração. A magia não nos permite realizar milagres. Ainda precisamos de homens e fundos para melhorar nossas terras. Seu casamento abrirá nosso caminho no sistema antigo, tornando tudo mais rápido e fácil. Por que você acha que eu casei com sua mãe? Agora foi a vez de Uriel suspirar. Havia pouco ou nenhum amor entre seus pais. Desde o momento em que demonstrou seu potencial mágico, sua mãe desapareceu de sua vida. Ela não teve nenhum papel em criar Uriel. Velan foi o único pai que ele já teve. Considerando que ele tinha que compartilhar seu pai com a pesquisa mágica de Velan e seus deveres como grão-duque, não era muito. Essa foi uma das razões pelas quais ele lutou tanto para se tornar herdeiro. Ele queria desesperadamente o reconhecimento e o amor de Velan. Sua mãe era pelo menos capaz de administrar as finanças do grão-ducado, mas a única razão pela qual ela se importava com a magia era exibir as habilidades e realizações do marido na frente de outras famílias nobres. É doloroso ouvir isso de seu pai, mas lembre-se de que, uma vez que você dê à família um herdeiro, estará livre para ter qualquer mulher ou homem que quiser. Apenas seja discreto e não seja pego. Ser descoberto ou ter um bastardo seria uma vergonha para nossa casa. Uriel assentiu. Apesar da tenra idade, ele já tinha várias amantes, mas a realidade estava se mostrando uma amante cruel. A única coisa que ele podia fazer para combater a sensação de desespero que jorrava de seu coração era tomar um gole de tranquilizante. Depois de matar um homem durante o segundo exame, Uriel usou vários tipos de poções para manter sua mente sob controle e quase se tornou viciado nelas. Levou tempo e esforço para parar progressivamente de tomar seus remédios, mas depois de quase morrer 2 vezes durante os ataques do Deus da Morte, ele não conseguiu evitar uma recaída. Ele ainda não tinha coragem de verificar pessoalmente a condição de Lilith. Uriel se sentiu responsável pelo que havia acontecido com ele e não sabia como enfrentar a família de seu amigo. A família Beiros fez o possível para ajudar seu salvador a se recuperar, mas quando Manoar jogou a toalha, dizendo que eles só podiam esperar para ver, não havia muito o que alguém pudesse fazer. Além disso, como Lita estava morando na casa Ernas, Uriel só podia conversar com as garotas através do amuleto de comunicação. Isso o deixou sem ter para onde ir e ninguém a quem pedir ajuda. Ele estava preso dentro de sua própria casa, cercado por criados, mas sem um único amigo. Deuses, por que você está fazendo isso comigo? Passei toda a minha vida me preparando para me tornar o senhor dessas terras. Trabalhei duro todos os dias para tornar meu sonho realidade, apenas para que ele se transformasse no meu pior pesadelo. Tenho apenas 2 opções à minha frente. Posso aceitar meu destino, sacrificando minha felicidade para construir um futuro melhor para minha família, meus súditos e o reino. Ou posso deixar tudo para trás, jogando fora anos de planejamento e estudo, para se tornar um mago vagabundo. O que quer que eu decida, a vida como a conheci acabará. Gostaria de ter nascido plebeu. Talvez não pudesse me matricular em uma academia, mas pelo menos meu destino estaria em minhas próprias mãos. Há muitas vidas em risco. Papai não tem tempo para encontrar um novo herdeiro. Se eu desistir agora, a casa de Iros provavelmente desaparecerá no momento em que meu pai morrer. Amaldiçoando seu destino, Uriel tomou vários goles da poção, até que a sensação intoxicante de relaxamento limpou todas as suas preocupações. Continua no próximo vídeo.